Olá, você que está chegando, seja muito bem-vindo ao nosso canal Métodos Quantitativos Online. Meu nome é Junior Sarmiento e vamos estar compartilhando uma série de vídeos relacionados com a ética aplicada. Hoje vamos tratar sobre os métodos quantitativos aplicados, conceitos fundamentais e sua importância para a pesquisa aplicada e também no âmbito das organizações. Mais delongas, vamos lá para o conteúdo. A gente vê, por exemplo, que hoje em dia a utilização de modelos baseados em método quantitativo vem se tornando cada vez mais frequente, em decorrência principalmente do rápido desenvolvimento da tecnologia, da informação e da utilização de microcomputadores. Essa prática ha permitido, digamos assim, oferecer aos usuários informações mais úteis e adequadas, considerando que a maioria das decisões é tomada em condições de incerteza. O papel, da análise de dados é fornecer ao usuário, digamos assim, um estoque de informações adequadas ao processo decisório estratégico das organizações. O termo método quantitativo é muito utilizado nas ciências gerenciais e descreve estatísticas ou técnicas estatísticas e matemáticas que são usadas na solução de problemas, existindo numerosas ferramentas disponíveis sobre este assunto. E sobre isso, nosso canal vai ser um ênfase importante. Digamos assim que tratando ou nos referindo aos conceitos de métodos quantitativos aplicados, podemos falar que eles são uma combinação das ciências matemáticas, estatísticas e computacionais, e que as ciências humanas possuem como objeto comum de investigação o ser humano, enquanto animal racional social. As ciências sociais investigam a relação entre os homens. Ciências sociais aplicadas constituem um ramo, das ciências humanas e sociais e, por sua vez, são constituídas pelas ciências sociais econômicas, da administração, contábeis, etc. Métodos quantitativos aplicados possuem alguns sinônimos em função da área de aplicação, tais como a pesquisa operacional, a administração científica, matemática aplicada, economia matemática, economia numérica. Então, a matemática, a estatística, a computação, e em nosso caso, focado, por exemplo, no nosso trabalho nas ciências sociais aplicadas, economia, administração, fazem parte desta ciência e dão suporte na aplicação dos métodos quantitativos a negócios e são utilizadas em várias áreas. Algumas destas áreas de aplicação são a pesquisa operacional, a administração científica, a matemática aplicada, né? A economia numérica, entre outros. Então, nós vemos que nas ciências sociais, o ramo, por exemplo, das ciências humanas, diferente das ciências exatas, vem a contornar, a auxiliar e tentar entender as características e particularidades do comportamento humano e a relação social entre os homens. Essa é parte, ou essa parte, a gente vê que o gestor estratégico de negócio, ele deve ter um maior conhecimento e domínio, pois não pode perceber ou controlar com exatidão o resultado a respeito de um evento que envolva decisões de pessoas, ou sobre qual assunto. Então, isso vai depender de inúmeras variáveis que receberão influências como tantas outras. O que poderia ser feito é realizar uma previsão através da probabilidade estatística para saber o resultado aproximado de um evento conforme essa ou outra, qualquer uma tomada de decisão. Desta forma, os métodos quantitativos aplicados fornecem, por exemplo, ao gestor estratégico empresarial ou governamental, falando já um pouco mais amplo no âmbito das organizações, o suporte necessário para que ele possa detalhar
seu plano estratégico e tomar as melhores decisões para colocá-lo em prática e concretizar esse plano de forma a atingir seus objetivos. Então, nós vemos na vida diária, né, muitas vezes os conceitos desenvolvidos nessa ciência são complicados e de difícil aplicação no dia a dia. No canal, eh, vamos procurar desmitificar essa concepção por meio de explicações e de exercícios práticos. Não é difícil percebermos que hoje a grande falha, digamos, ou uma falha, né, dos cursos das ciências sociais é não deixar nítido que as disciplinas de métodos quantitativos devem ser ferramentas de auxílio à gestão para a tomada de decisão, em vez de disciplinas que assustam aos alunos, né, por seu conteúdo muito denso, né, sem muita aplicação em cada área. Essa fama é advinda, sobretudo, digamos assim, pelo fato de que, em geral, as disciplinas não são contextualizadas nas atividades profissionais de cada especialidade. Como qualquer ciência, neste caso, e também a gente deveria aprofundar, por exemplo, nos conceitos que devem ser entendidos e os cálculos devem ser realizados. No entanto, o mais importante é que o aluno, você que está chegando aqui, entenda a aplicabilidade desses conhecimentos em situações reais das organizações no dia a dia. Assim, sobre a perspectiva de que o ensino das disciplinas de métodos quantitativos nos diferentes cursos deve estar voltado à prática, buscando alternativas criativas ao entendimento do aluno e a sua aplicação em situações concretas. Neste canal, a gente explica vários assuntos ligados à estatística, como eu estava comentando anteriormente, e sua aplicação com a complementariedade de ferramentas computacionais. No caso, a gente vai focar fundamentalmente na ferramenta, por exemplo, do Excel e do SPSS, que posteriormente vamos a publicar vários vídeos a partir do uso desta ferramenta. No entanto, antes de entendermos a importância deste estudo, é importante termos em mente o significado real da estatística em nosso cotidiano, certo? A maioria das empresas fazem pesquisas de mercado para o lançamento de seu produto, buscam definir entre seus consumidores quais são as características que esses produtos devem ter. Além disso, há pesquisas de preço, né? Este tipo de pesquisa nos dá o cálculo da inflação. O índice de inflação ele repercute em inúmeras decisões no país, inclusive no salário pagos hoje, por exemplo, aos brasileiros. Nas organizações, muitas decisões são consideradas por meio de dados quantitativos. Assim, há necessidade de conceitos estatísticos para que cada decisão seja a mais correta possível. Digamos assim, o faturamento, quantidade de tributo, necessidade de investimento, orçamento, custos e projeções de vendas são dados que fazem parte do dia a dia do gestor nas empresas. Indicadores de desempenho, sejam gerenciais, empresariais, governamentais, são autênticos e qualificados quando ou a partir do uso das medidas estatísticas, né? Nesse sentido, nós vemos que os métodos quantitativos eles vêm se tornando uma ferramenta cada vez mais solicitada, também em decorrência do desenvolvimento da tecnologia e da informação. O bom uso da estatística nas organizações pode facilitar a mensuração de dados para o planejamento estratégico. Dessa forma, as organizações podem se antecipar a seus concorrentes, por exemplo, prever o mercado consumidor e até projetar e simular decisões, além de se adaptar, digamos assim,
a era do capital intelectual. A organização terá êxito em analisar os riscos com mais coerência, tornando as decisões mais assertivas. Desta forma, os métodos quantitativos aplicados vêm dar o suporte necessário para o gestor estratégico de negócio, né? E fundamentalmente também na área das pesquisas acadêmicas, para que ele possa elaborar, digamos assim, o planejamento estratégico, tomar decisões para colocar em prática e cumprir esse planejamento, atingindo suas metas e objetivos em qualquer esfera onde ele atue, certo? Então, os métodos de apoio à tomada de decisão podem ajudar as empresas, por exemplo, em decidir o tipo de tecnologia a utilizar para a obtenção de um produto, vai considerar os riscos envolvidos e as consequências potenciais para cada alternativa, designar elementos de uma equipe para a realização de diversas tarefas de forma otimizada, optar pela modalidade, digamos assim, de um seguro mais interessante em vez do risco inerente ao negócio, custo, recompensas referentes a cada alternativa considerada, alocar recursos em diferentes opções de mídia de forma eficiente, dimensionar corretamente a produção de um determinado item, tendo em mente a flutuação natural, por exemplo, da demanda, de eventuais custos sobre eh, ou a falta de elementos que foram incurridos, que não foram considerados na determinação dos custos, né? Decidir onde instalar uma, digamos assim, uma antena de transmissão, levando em conta o que pode acontecer, o que poderia acontecer em cada um dos possíveis locais que onde for escolhido, né, essa instalação, né? Enfim, a gente vê muita aplicabilidade do método quantitativo, né? Então, como afirmamos, a estatística é aplicada nas mais variadas áreas de conhecimento. Hoje temos, por exemplo, firmas de contabilidade e contadores que usam ou fazem uso da estatística nos processos de amostragem, né? Quando fazem auditoria, né, em diferentes para seus clientes, já seja no âmbito privado ou nas organizações. Os economistas, por exemplo, eles recorrem a informações estatísticas para fazer previsões futuras de aspectos relacionados à economia. Profissionais, por exemplo, na área das finanças, baseiam-se em indicadores de mercado e contábeis para direcionar os investimentos. Então, de forma geral, analisando as conexões entre estes fatores, percebemos que é evidente a necessidade de conhecermos as ferramentas que a estatística nos proporciona e, sobretudo, sermos capazes de aplicá-la. E sobre isso é que a gente vai estar conversando e gravando vários vídeos em nosso canal. Se gostou desse conteúdo, por favor, curte, comenta, salva se você acha que poderia ser útil para você depois. Conhece alguém que gostaria de saber isto, compartilha. Se ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário. Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, que já ajuda com o nosso trabalho. E aguarde o próximo vídeo, em que vamos estar conversando sobre análise de dados e, posteriormente, sobre as principais técnicas estatísticas que poderiam ser utilizadas no análise de dados. Tudo bem? Então, muito obrigado e continue ligado que novos vídeos vão ser postados no nosso canal.